paz do Senhor Jesus. Missão Apostólica, Assembleia de Deus, localizada na Rua dos Imigrantes, número 376, lote 12, já está no ar este maravilhoso trabalho de terça-feira, que durante a epidemia nós estamos transmitindo pela internet. Eu convido os nossos amados irmãos e todos aqueles que nos ouvem para ficar de pé em uma posição agradável ao Senhor, aonde você estiver, que nós vamos fazer, em primeiro lugar, uma oração. E logo após, eu vou convidar a nossa irmã Milena para louvar o Senhor com um hino da harpa cristã. Oremos e confiemos no Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus, e nosso bendito, soberano e poderoso Pai, mais uma vez agradecemos ao Senhor pela noite desta terça-feira que o Senhor nos concede por estarmos na Tua presença. Portanto, nos cobre com o Teu sangue, abençoa a irmã Milena que irá abrir este trabalho com um hino da nossa harpa cristã. Que o Senhor seja conosco, que o Senhor abençoe a cada um que se encontra, os de perto, os de longe, assistindo ou irão assistir este trabalho por esta internet. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é o que nós te pedimos agora. Amém e amém, Jesus. Muito bem. Irmã Milena se aproxima para louvar o Senhor com um hino. Só da igreja com a paz do Senhor Jesus, eu convido os irmãos para ajuntar comigo a cantar o hino da harpa no número 93. Há trabalho pronto para ti, cristão, que te manda toda tua devoção. Venha alegremente a Cristo obedecer, pois só tu, ó crente, o poderás fazer. Por Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo, que prazer, e só tu, ó crente, o poderás fazer. Para cada crente o mestre preparou um trabalho certo quando resgatou. O trabalho a que Jesus te chama aqui, como será feito se não for por ti? Por Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, e servi-lo, que prazer, e só tu, ó crente, o poderás fazer. Pode ser humilde, mas se for pra Deus, Ele é contemplado lá dos altos céus, e o esforço feito não será em vão, se tiver-te Cristo, plena salvação. Por Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, e servi-lo, que prazer, e só tu, ó crente, a serpente de metal
e ficava vivo. Amados e queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus, como nós temos já o costume, já é um trabalho agendado na nossa igreja, de todas as terças-feiras, nós abrir a Bíblia juntamente com os irmãos e fazer uma meditação na mesma. O que Deus quer falar. Muitos cristãos de hoje em dia, eles vão para a igreja para ouvir o que eles querem, desejam ouvir. Mas bem-aventurado é aqueles que inclinam seus ouvidos para ouvir o que Deus ele quer falar. E aqui nós observamos, o tempo é curto, é pouco, nós temos que correr um pouquinho, que após Israel, o povo de Deus, ou seja, o povo eleito ao Senhor, ter uma grande vitória sobre os cananeus. Até aí, nós observamos que havia uma harmonia entre Israel. Havia uma alegria, um conforto, porque quando se trata de bênção, quando se trata de vitórias, que nós podemos ver com os nossos olhos, enxergar com os nossos olhos, é uma maravilha. Mas, todavia, o Deus que nós servimos, o Senhor que nós servimos é o Deus que no momento que Ele nos coloca para subir uma ladeira, bendito seja o santo nome de Jesus, Ele nos coloca em uma posição que nesta subida, com toda certeza nós iremos suar, nós iremos cansar. Mas todavia, quando nós chegamos lá em cima no top da ladeira, com toda certeza, vai vir um alívio, porque nós subimos, mas agora nós vamos descer. E quando estamos no sentido espiritual, ou analisamos o sentido espiritual de subir e descer, infelizmente tem muita gente que quer subir. Apesar de ser um pouco difícil, apesar de cansar, mas todavia as pessoas querem subir. Quando tratamos de descer, quando jogamos para o lado físico, é um alívio, porque a pessoa após subir, ele desce, ele toma aquele refrigério. Mas no sentido espiritual, quando nós subimos, aleluia, seja em qualquer situação, em qualquer interpretação, não importa, mas quando se trata de descer, aí que está o problema. Corrigindo aqui dentro da Bíblia, Israel havia de passar por uma prova, e agora não tinha uma prova maior diante dos olhos de Deus. Bendito seja o santo nome de Jesus.
não seria outro a rodear a terra de Edom. Havia caminhos melhores, caminhos mais curtos, que Moisés poderia conduzir Israel. Mas a ordem de Deus era que eles dessem a volta pelo Edom, ao caminho do Mar Vermelho, aonde um grande milagre já havia acontecido antes. E quando Israel recebe de Deus, pelo porta-voz Moisés, esta orientação, a Bíblia diz que a alma deles angustiaram. Por que angustiaram? Porque era um caminho longo. Quando nós jogamos para os dias do mundo agitado, porque nós vivemos num mundo agitado, a terra, ela está contaminada nos dias atuais pelos mesmos pecados, pelas mesmas direções malignas, diabólicas, mundanas. E nós observamos o final e a história e o resultado disso tudo que vem acontecendo nos dias atuais que vivemos. Então, quando Israel sentiu que o caminho era cumprido, eles falaram contra Deus, murmuraram. Eu vou pedir o nosso irmão Tiago, evangelista irmão Tiago, para ler comigo. Louvado seja o santo nome de Jesus. Êxito no capítulo 14. Êxito capítulo 14, de 15 a 16. Lê para mim, irmão Tiago. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara, e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Então aí está a ordem de Deus a Moisés. Eles tinham de primeiramente rodear a terra de Edom, saindo do Egito, subindo, depois da subida, eles tinham de descer. Quando nós olhamos a interpretação descer, todos nós conhecemos e sabemos que se trata de uma humilhação perante o Senhor. E a humilhação que nós prestamos perante ao Senhor hoje, não é a mesma que o povo de Deus, o povo eleito, passou quando Deus ordenou a Moisés que abrisse as águas do Mar Vermelho para eles passar. Não. O Senhor hoje ele não permite esta provação para o mundo agitado dos dias atuais. Porque se provas mínimas nós ficamos reprovados, os irmãos, o senhor e a senhora que nos assiste, imagina se ele trazer uma prova desse para conosco. Mas após eles obedecer a Moisés, subir, descer, rodear o Edom, ao chegar até o Mar Vermelho, ali Moisés na frente, eles depositaram a fé em Deus, mas obedecendo o que Moisés havia determinado para eles. Então, após a humilhação, veio o quê?
veio a vitória. Bendito seja o santo nome de Jesus. Ninguém consegue ser vitorioso, meus queridos e amados amigos, irmãos, você que se encontra no outro lado, perto, longe, ninguém consegue a vitória se não dar uma volta, aleluia, por cima da situação que você, o senhor e a senhora passa. Diante da situação que Moisés tirou o povo de Deus das mãos do rei Faraó. Quem sabe se eu estou falando com alguém neste momento que está enquadrado dentro desta mensagem. Se encontra nas mãos do rei Faraó. Mas pastor Emanuel, o rei Faraó, isso foi lá atrás. Mas o demônio, Satanás, o adversário das nossas almas, a Bíblia diz que hoje, quando eu digo hoje, todos os dias, enquanto ele não for preso, amarrado, a Bíblia diz que ele ruge como leão, procurando a quem possa tragar. Mas a mesma Bíblia diz que se nós resistirmos ele firme na fé, automaticamente ele fugirá. Ele não resiste. Então este rei Faraó, hoje ele está representado pelos demônios, que tem tirado o sossego de muitas pessoas, que tem feito muitas e muitas milhares de pessoas, até mesmo que se diz religiosos, naufragar na fé, negar a fé. Mas eu quero vos dizer nesta noite, assim como Deus deu vitória, o povo eleito, através da obediência, assim que eles conquistaram a vitórias, não foi uma vitória, não, várias vitórias, várias guerras, vários episódios, várias tribulações, esse mesmo Deus, ele te promete, nos dias atuais, de repreender esse espírito maligno que tem atormentado a tua casa. Eu creio que nesta noite eu estou falando com alguém que tem insônia. Eu tenho certeza que eu estou falando com alguém nesta noite que não tem prazer de viver. Eu tenho certeza que eu estou falando com alguém nesta noite que tem recebido vários e vários convites de pastores, de irmãs, pela própria rádio, pela televisão, pelos meios de comunicação, tem recebido convites, tem desejo de ir a uma igreja, tem desejo de convidar um pastor, uma irmã para ir até a tua casa orar, mas, todavia, perderam a força, chega no momento exato, não tem aquela mesma convicção, porque o rei Faraó, que é o diabo, ele continua escravizando as pessoas. E assim se encontrava o povo eleito. Mas, quando nós viemos para o versículo 5, eu quero pedir o evangelista irmão Tiago para ler, por gentileza, o verso 5. E se o senhor tiver a tua Bíblia, por gentileza, pega a tua Bíblia e leia conosco nesta noite. Diz assim: E o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto. Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fácil deste pão tão vil. Observamos
que quando o rei Faraó oprimia o povo de Israel, oferecendo e colocando à disposição deles tudo aquilo que eles desejavam, eles, mesmo escravizados, não tinha como enxergá-los, porque eles se encontravam cegos. O homem sem Deus, a mulher sem Deus, o ser humano sem Deus, mesmo ele estando escravizado, ele não tem como enxergar, porque o rei Faraó, que é o diabo, o adversário das vossas almas, ele cega a pessoa. Ele não permite que a pessoa enxergue. E diante de tantas vitórias, de tantas conquistas, que alguns dos israelitas receberam, ou vinham recebendo, mesmo assim, eles murmuravam, eles falavam de Deus, eles falavam de Moisés. Nós, povo eleito de Deus, que pregamos o Evangelho em toda a face da terra, que somos representantes do céu, do reino de Deus, quantas críticas nós recebemos, quantas murmurações nós recebemos, quantas pessoas falam contra nós, quando nós colocamos à disposição dos ouvidos dessas pessoas aquilo que Deus nos determine que devemos de falar. Bendito seja o santo nome de Jesus. E o povo, de acordo com as orientações de Moisés, a Bíblia diz que eles começaram a murmurar, falar de Moisés. Certamente Moisés dava uma ordem e eles falavam: não, isso é ele que está falando, não é Deus. Eu estou pregando para você, para o senhor, para a senhora, para o rapaz, para a moça, para todos que estão me ouvindo. Eu não me escandalizo de alguém que esteja com esse mesmo pensamento, dizendo: não, é ele que está dizendo, não é Deus. Do Senhor vem o socorro, vem a cura, vem a restauração, e pedimos agora, Senhor, em favor daquelas pessoas que neste momento se encontram em dificuldade, se encontram passando por problemas, Senhor, de saúde física, de saúde espiritual, se encontram, ó Deus, desanimados, desamparados, se encontram, Senhor, desempregados, se encontram, ó Deus, passando por problemas conjugais, passando por problemas sentimentais, passando, ó Deus, por problemas, ó Pai eterno, também, ó Deus, que não até mesmo sabemos, mas o Senhor conhece o oculto, conhece aquilo que o homem não conhece. O Senhor pode ir aonde nós não podemos ir. Então, neste momento, ó Deus, aleluia, pedimos ao Senhor que venha ao encontro, ó Deus, daqueles que se encontram aflitos nesta hora. Venha dar agora, meu Deus, a cura. Venha dar agora a saúde, meu Deus. Ó eterno Deus, vem, Senhor, venha dar a paz que excede todo entendimento. Recebam a paz em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Curva a tua cabeça, estenda a tua mão, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém. Amém.